Mais uma pessoa enganada. O barato sai caro, hein? Não liga o que aconteceu aqui, ó. Infelizmente, o dono do veículo foi o barato, né? E o barato literalmente saiu caro. Cobraram dele aí, acho que um valor para fazer o polimento. Ele, para ir no mais barato, comprou um produto na internet. E infelizmente estava desse jeito. Quando ele começou a passar, começou a reagir. Acredito eu que deve ser algum tipo de resina, algum tipo de produto muito barato e craquelou tudo. Olha só isso aqui, ó. Então, hoje eu vou mostrar para vocês uma maneira de resolver sem muita artimanha, sem algum tipo de produto, sem muita técnica, apenas com os lixamentos, tá? O que seria isso aqui? Excesso de material, algum material que está um em cima do outro e dá essa reação química. Então, a maneira mais, vamos se falar, simples e correta, é, na verdade, a remoção desse excesso de material. Isso aqui, infelizmente, o sol acaba atingindo a película, né, do filme do plástico e o plástico começa a ressecar. E a melhor maneira seria removendo toda essa camada que está agredida já pelo sol e fazendo um polimento. Mas eu vou mostrar aqui, de maneira simples, que só o lixamento já ajuda você a fazer um polimento com a mão. É chatinho? É, mas não é mentiroso. Isso aqui realmente funciona, tá? Não é esses produtos aí de 30, 40 reais que você passa e artificialmente engana. 2 dias depois já tá tudo amarelo de novo. Isso é só para arrancar o seu dinheiro. Isso aqui não. Depende de você. É sua mão de obra e eu garanto para você que isso funciona de verdade. Então vamos começar. Vou explicar toda a sequência. Eu garanto para você que é a mais eficaz aí entre todas as outras que já existem. Vamos trabalhar aí. Vou começar o trabalho para vocês observar a questão das sequências. Depois que a gente terminar essa etapa, eu explico certinho a questão das lixas e o porquê da sequência. No meio do vídeo aí, eu vou mostrar o que eu estou usando para facilitar o entendimento. Mas depois eu dou uma pauta exclusiva na questão da lixa para vocês entenderem a hora de lixar esse tipo de farol e aquele outro tipo de farol. Situações diferentes, tá? Antes de lixar qualquer peça que tenha outras peças envolvendo, bacana é você estar empapelando para você não acontecer nenhum tipo de acidente com a peça seguinte, né? Que às vezes acaba arranhando. A mão passa sem querer direto e você acaba arranhando. Então, o bacana é estar isolando com fita crepe, algum tipo de papel ou, se possível for, tirar o farol. Mas é muito difícil dependendo do carro. Começar com a 220. A gente vai lixar até sair todo esse craquelado. Quem quiser pode estar lixando com água, tá joia? Como está empastando, vocês podem ver que está empastando o material, ó. Eu vou lixar com água. Ó, só para vocês entenderem, ó, tá vendo? Cria bastante risco, mas a sequência de lixa vai facilitar nesse quesito. Mas, ó, a intenção é tirar todos esses craquelados aqui, ó. Então tem que tirar tudo, tá vendo? Aqui já começou a sair tudo. Então, vamos continuar até eliminar tudo, depois a gente já volta na sequência da lixa seguinte. Craquelado, já saiu tudo. Tá vendo? Agora ficou um monte de risco, né? Então agora a gente vai começar a eliminar esses riscos. Vou começar com a 320, porque facilita demais. Agora começa a ficar mais fácil, tá? Depois da remoção, começa a ficar mais fácil. É só para tirar risco mesmo. Então vamos começar lá com água também. 320. Então, galera, ó, o bacana, um segredinho, tá? Que não é tanto segredo, é mais questão de detalhe e cuidado. É você observar para ver se saiu todo o risco da lixa anterior. Então, se você observar que tem risco ainda muito agressivo, muito áspero da lixa anterior, dá uma lixadinha de novo com a lixa seguinte, né? Com a lixa 320, com a lixa 400. Porque se você deixar arrastando para lixa para lixa, no final você vai chegar com a lixa 1000 e o risco ainda vai estar aqui. Então isso prejudica no resultado final. Aí você tem que voltar desde o começo
para ter uma ótima qualidade. Então o bacana é você sempre conferir todos os cantinhos para ver se não ficou risco da lixa anterior, tá joia? Outro detalhe, para quem é iniciante, né? De repente você lixou na horizontal, depois lixe na vertical, porque o lixo dá um risco vai cruzar com o outro e vai tampar. Isso para ser o visual, tá vendo? Porque vocês conseguem observar que o risco tá tudo para baixo, né? No meu caso eu lixei as duas para baixo, mas vamos estar lixando com a 400 assim, na vertical, para vocês entenderem o esquema, porque aí vocês não se perdem na hora de conferir o lixamento, porque isso é questão de hábito, de você conseguir observar a questão do risco. Às vezes passa desapercebido para quem de repente é um robista, quem que está fazendo na própria casa, às vezes acaba passando abatido e acaba se prejudicando, né? Vamos lá. Agora 400. Eu vou lixar assim, eu sei que eu vou sofrer um pouquinho, mas para vocês observar a questão do risco. Bom, galera, então precisa observar a questão do risco. Ó. Já quase não aparece risco, mas para quem é iniciante vocês vão conseguir observar. Ó. Então tá vendo? Os riscos estão todos para cima. Então, quer dizer, aquele risco que estava de lado sumiu. Então isso é primordial para vocês enxergar se ficou risco de lixo anterior, tá joia? Então agora de novo, com as 600, eu lixo para baixo. Então uma vai tirando o risco da outra e fica visual para você que não tem esse esqueminha ainda. Vamos continuar agora com a 600. 600. Então é isso aí, galera, ó, só para vocês observar a questão da sequência da lixa, tá vendo? E tá, bom, acredito eu que vocês estão conseguindo enxergar, né? Então, vocês viram que primeiro tava assim, depois assim e agora assim novamente. Então isso facilita visualmente para quem é iniciante, tá joia? Então agora vamos estar lixando com a 800 e depois a gente começa a entrar com as lixas d'água. Mas para quem tem máquina, assim já dá para polir, viu? Mas vamos fazer a sequência certinho para mostrar que dá para polir com a mão também. Tá joia? Vamos lixar com a 800. Observa que ficou bem mais clarinho, né? Transparente, né? Dá para ver a parte interna. Agora vamos estar lixando com a 1200. Tá joia? Essa aqui são lixas um pouco mais caras. Então é necessário. Então daqui a pouco eu explico, que nem eu falei no começo, sobre as sequências, o que dá e o que não dá pra fazer. Mesmo esquema, tá? Não tem segredo nenhum, é o mesmo esquema, é lixar, tá joia? A 1200 já dá um efeito cristal, né? Já fica muita diferença, ó. O amarelo e o cristal. Agora a gente começa então com a 1500, 1200. Agora a gente vai com a 1500, o número tá cortado aqui, mas é 1500, depois 2000, 2500 e 3000, tá? Então essa etapa é crucial, essa é uma das parte crucial para você fazer o polimento com a mão, sem máquina, tá? Então aqui tem que ter essa sequência certinha para facilitar no polimento com a mão. Se, que nem eu falei, se fosse um polimento com máquina, daria para entrar com a máquina aqui até na 800 e você consegue fazer um polimento bacana. Mas para quem não tem máquina, não tem furadeira, aqui esse esqueminha da lixa é um truquinho para você não precisar ficar arrumando máquina, comprar ou coisa do tipo. Às vezes você só quer fazer o farol, então não tem necessidade de comprar a politriz ou alugar ou coisa do tipo. Apenas com as etapas de lixa e um pouquinho de massa de polir você consegue. Então, lembrando, tem que ficar bem lisinho, tá? Bem lisinho. Então tem que ter essa sequência certinha para facilitar na mão de obra. Para 2000. Agora eu tô indo com a mão porque agora tá mais fácil. Mas se você quiser ir com o taquinho, nada impede. Agora 2500. Agora com a Trizact 3000. Se não encontrar essa Trizact na internet, encontra. Se porventura você achar um pouquinho caro, dá para tentar depois da 2500. É um pouquinho mais trabalhoso, você precisa forçar um pouquinho mais, mas você consegue fazer com a mão.
pegar um pouco do fôlego aqui, né? Que acaba cansando lixar um pouquinho. Mas, ó, vocês observam que melhorou já. Já, basicamente, o farol já voltou à vida. E qual que é o esquema? É a remoção do material. Não é nenhum tipo de outro material em cima. A massa de polir, ela só vai servir para puxar o brilho do plástico. Mas a verdadeira cura é a remoção daquele material contaminado. Então a etapa de lixa é crucial. Não adianta chegar aqui e passar qualquer tipo de produto. O produto não vai remover, ele vai disfarçar, ele vai enfeitar o pavão, vamos dizer assim. Ele vai dar aquele ar de lubrificada, né? Aquele ar de óleo no farol. E isso acaba brilhando mais, engana os olhos. Mas funciona, é arrancar, é remover aquele material contaminado. Então agora vamos estar polindo aí com a mão mesmo. Vocês vão observar que já puxa o brilho por causa das etapas de lixa. E isso facilita muito, né? Você não precisar trabalhar com ferramentas. Ó, massa de polir comum. Isso aqui vende até em supermercado. De tão simples que ela é. E algodão. O algodão dá para usar a estopa, mas o algodão ele tem mais pegada, né? Ele acaba segurando mais, então ele tem mais poder de puxar o brilho. Aí, ó, passou massa de polir, ó. E só lustrar. Você vai fazer isso aqui, ó. Não precisa colocar tanta força. É só lustrar, ó. Já começa a puxar o brilho. Lógico, se você tiver uma furadeira, uma politriz, alguma máquina que você consiga fazer sem usar o esforço da mão, é muito melhor, né? Então é isso aí, galera. Não liga. Olha isso aqui. Sem ferramenta alguma. Sem politriz, sem máquina, sem produtos milagrosos. Simplesmente as etapas de lixamento e uma massa de polida mais barata que tem no mercado. Não precisa exagerar com nada. Ó a diferença daqui pra cá. Fora que esse aqui ainda tava pior. Vocês lembram? Acabou tacaram o produto, sei lá que produto que é, e acabou craquelando muito mais. Ó, cadê a craquela? Não tem ó, tem nada. Aí, ó, como que ficou? Ó, lembra que tava tudo rachado aqui? Já era. O que foi isso aqui? A etapa de lixamento. Dá para melhorar? Dá para melhorar ainda mais. Se tiver uma politriz, uma furadeira, você compra aqueles pratinhos, aquelas boinas em depósito, aquelas boininhas de lã pequenininha para prato de furadeira, fica com o resultado ainda melhor, porque fica um brilho geral. A gente vai fazer a etapa ali, já mostro para vocês o resultado final. Vou resumir, só vou começar a lixar com a 800 ali, para vocês verem que é de situações para situação, tá? A gente começou com uma lixa mais agressiva aqui, porque o farol estava muito mais prejudicado. Agora deixa eu explicar uma coisa para vocês, de repente, na questão da sequência. Thiago, tem que seguir essa sequência que você usou quase 200 lixas? Não. Essa sequência, ela funciona assim. A primeira lixa 220 é para facilitar a sua mão de obra. Então, você não precisa ficar lixando tanto tempo com uma lixa 800. Simplesmente começa com a 220 para facilitar o tempo, para agilizar, e depois vai tirando o risco das outras lixas. No caso, a 320 serve para tirar o risco da 220, a 400 o risco da 320 e assim sucessivamente. Então cada lixa de numeração mais alta serve para tirar o risco da lixa anterior. Se você não quiser gastar tanto, mas trabalhar um pouquinho mais, você pode pular uma sequência. Começou com a 220, depois vem com a 400. Da 400 para 800. Então você elimina às vezes uma lixa, uma sequência. E isso vai ter que ter um pouquinho mais de trabalho ali, porém você economiza no material, né? Então isso ajuda, de alguma forma ajuda alguns aí, porque acaba gastando muito material. No meu caso eu tenho as lixas aqui, então fica muito mais fácil, prático. Massa de polir também você consegue encontrar aí pela internet ou dependendo do mercado, aquelas de 400 gramas, 500 gramas, também fica mais barato, você não vai precisar de muita coisa, um dedinho de massa de polir só e funciona muito bem. Beleza? O outro lá agora rapidinho lá com a 800, depois eu vou fazer o polimento com a máquina, mas a intenção do vídeo aqui era mostrar para vocês que não precisa de produtos milagrosos, não precisa de gastar demais. Às vezes você trabalhando aí, você colocando a sua mão de obra no produto, com 30 reais aí de material de lixa, você consegue efetuar o serviço. Lógico, se você tem dinheiro,
procura um profissional, ele vai fazer com mais qualidade, mais profissionalismo, e isso vai às vezes facilitar para você, porque querendo ou não, às vezes você vai levar um dia inteiro aí para fazer isso aí, mas você consegue. Se você não tem dinheiro e tá com farol amarelo e você quer fazer na sua casa, você consegue, tá joia? A intenção era essa, tá joia? Tá bem mais fácil, então é só lixar. Alerta, tá vendo aqui? Lá foi fácil, né? Não aconteceu nada disso. Porém aqui, ó, tá vendo que tá bem craquelado? Depois que a gente tirou a camada amarela, você observa que tá bem craquelado a parte de baixo, né? Então o que seria mais adequado? Ou você sofre um pouquinho com a lixa 800, ou você volta uma lixa. Então 600, 400, para facilitar de remover tudo isso aqui, tá? Então vou estar fazendo novamente com a lixa 600. Vocês viram o esquema lá, então não tem necessidade, né? Daqui a pouco a gente volta só para mostrar a remoção desses craquelados, né? Lógico, de situação para situação. Às vezes o craquelado é na parte interna, tá? Tá vendo? Aqui dá para ver que é externo, mas tem situações, principalmente quando coloca xenon, que o craquelado fica na parte superior interna. Então tem situações aí, de repente, acho que ninguém vai pegar para cliente, né? Mas se pegar para fazer cliente, sempre fique ligeiro com a parte interna, tá? Porque acontece muita pegadinha de você falar que consegue resolver e às vezes não dá. Então quando é para você, você tá ciente ali e já era. Vou fazer a etapa e já volto mostrando o que aconteceu. Galera, então aí ó, saiu muito mesmo craquelado, já ajudou bastante. Voltei até a 400, tá? Para você estar ciente aí, para poder eliminar o máximo de craquelado. Acredito eu que eu conseguiria voltar até 320 para melhorar ainda mais, para deixar 100%. Tá vendo? Se vocês olharem um pouquinho só de craquelado ainda. Então eu vou fazer uma sequencinha aqui e daqui a pouco a gente já vai voltar no polimento com a máquina, tá? Então eu vou fazer os dois polimentos. Aqui eu vou matar numa 1200, tá? Ali eu fiz toda a etapa para fazer com a mão. Aqui eu vou fazer para fazer com a máquina. Então eu vou eliminar na 1200. Depois da 1200 não vou lixar mais, diferente dali, tá? Então é isso aí, dá um liga do jeito que ficou, ó, os dois, esse aqui na mão, né, depois eu fiz na máquina, mas a questão era você observar como que é feito na mão, e depois a gente fez com a máquina. Aqui também, ó, o craquelado saiu, lembra como que tava? Qual é a questão? Você observar que tá muito agressivo, né, que a situação tá difícil de lixar, volta uma etapa. Então eu comecei com a 800, observei que a 800 ia demorar muito para lixar, voltei para 400. Então facilita demais às vezes você voltar uma etapa. Aqui, como estava muito feio já, a gente começou com a 220. Aí a gente fez toda aquela sequência, lembrando a todos vocês que a gente fez a sequência para fazer o polimento na mão. Então, na mão, faz aquela sequência que você consegue fazer sem máquina, sem nenhum tipo de politriz, sem furadeira, sem nada. Na mão você consegue e fica bacana. Agora, na máquina, quando você tem uma máquina para você forçar um pouquinho mais, você pode estar matando na 1200. Vocês observaram que aqui eu matei na 1200 e a máquina puxou o brilho. A máquina fez todo o serviço para mim. Aqui foi só na lixa. Lógico que eu passei a máquina no final. A máquina ela dá um pouco mais de reflexo, né? Então vocês observam que a máquina dá um pouquinho mais de brilho, mas a questão de voltar a ficar cristal com a mão na etapa de lixa ficou muito bom. Lembrando, a sequência, qualquer coisa volta aí, a sequência é 220, 320, 400, 600, 800, 1200, 1500, 2000, 2500 e 3000, para facilitar, para ficar facinho de fazer com a mão, tá joia? E então é isso aí, galera, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer coisa, coloca nos comentários aí, assim que possível estarei te respondendo. Se porventura você tem algum outro tipo de dúvida, bem, pode colocar aí também. E se não é inscrito ainda, se inscreva, porque isso nos fortalece, nos ajuda a continuar produzindo vídeo e trazendo conteúdos para você que gosta de mexer no seu próprio carro ou você que quer aprender para mexer no carro dos outros. Também tem muito vídeo bom aí, dá uma conferida.
Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.